Oi, gente! Estou ao vivo. Deixa eu aumentar aqui. Olá! Socorro. Não posso mexer nesse telefone. Lori tá entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre host family. Então vocês vão ficar sabendo de tudo, várias histórias, como que é morar na casa de outra pessoa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tô colocando ela aqui agora. Certo. Oi, Gui. Deixa eu assinar. Ela já tá entrando aqui. Oi! Olá! Tudo bem? Maravilhosa! Hoje vai nossa live, amiga. Hoje vai, eu tô sentindo. Gente, pra quem não sabe, da última vez que a gente tentou fazer essa live, caiu a internet. Mas hoje vai dar certo. Sim. Então vamos lá. O assunto é host family, mas eu acho que a gente pode começar apresentando você, quais intercâmbios que você fez, onde você ficou em host family, e aí depois eu falo. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite, Cici. Eu fiquei muito feliz. Meu nome é Lorena, eu tenho 20 anos. Quando eu tinha 16, eu fui para o Canadá. Então, foi meu primeiro intercâmbio. Foi um mini high school, que eu falo, que foi de novembro a janeiro, para não perder ali o ano letivo, de acordo com as regras da minha escola. Você sabia que eu tava lá? Na mesma época? Eu fui em 2000... Ah, não, eu fui em 2017. Eu fui em Ah, mas, 2017. mas eu tava lá em janeiro de Eu fui, eu 2017. fui, eu fui em setembro. Quase, então. Quase que a Quase. gente. Quase que a gente se tromba por lá. Imagina. E ano. Que ano que a gente tá? 2020, perdão. E ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui pra França também, fiquei em host family. Fiquei numa cidade no sul da França, chama Montpellier, fazendo um curso de idiomas, um curso de francês, bien sûr. Incrível. E as duas você ficou em host family, né? Sim. E E você ficaria sempre de novo. soube que quis ficar em host family ou você considerou outros lugares pra ficar? Olha, da primeira vez, eu acho que eu nem considerei outras opções, porque eu era menor de idade, eu acho que nem tinha tanta Aham, possibilidade assim quando eu fui. Mas quando eu fui olhar o da França, né, que eu já tinha 19, eu cheguei a olhar, mas por causa do aham. custo-benefícios, eu fui pra host family. E Eu aí, amo host family também. Bom, vou me apresentar e com certeza tem gente que veio do seu perfil. Meu nome é Cecília Cici. Eu fiz intercâmbio com 15 anos para Nova Zelândia, morei um mês lá, fiquei em host family. E depois eu morei um ano no Canadá, também fiquei o ano inteiro com a mesma host family lá, próximo de Vancouver. Você também, você ficou em Abbotsford, não foi? foi. É Eu fiquei em pertinho. Maple Ridge. É pertinho. Então, gente, o objetivo da live não é desanimar, não é amedrontar ninguém em relação a host family de forma alguma, pelo contrário, mas a gente quer compartilhar as nossas experiências reais e como que a gente lidou com situações que podem acontecer no intercâmbio de vocês. Então, assim, se você está pensando em fazer intercâmbio e você está cogitando morar em casa de família, nesse vídeo você vai ter, dessa live, né, você vai ter um real life, assim, do que é morar numa casa de família que não é a sua. Então, vamos lá. Como que era a sua família no Canadá? Bom, primeiro assim, quem eram as pessoas, né? Era o Tá. pai, a mãe e seus dois filhos. Um tinha 3 anos, o outro tinha 5. E Todos tinha outro canadenses. intercambista. Oi? Todos canadenses. Todos canadenses. E tinha uma outra intercambista, que era japonesa, que quando eu Aham. cheguei ela já estava lá e quando eu fui embora ela ainda ficou, que ela ficou um Meu ano. Deus. Aham. E eu amei, amei. Minha relação com eles foi muito boa. Às vezes com a japonesa a gente teve alguns probleminhas assim, mas coisa de convivência, né? Pensa, Sim, uma sim. brasileira e uma japonesa morando no Canadá, tipo, é lógico que É. ia dar alguma coisa. No meu intercâmbio para o Canadá também. Foi uma família toda composta por canadenses, né? Também era a mãe e o pai. E tinham três crianças, três menininhos. Aí tinha o Riley, que ele tinha de 2 a 3 anos. Tinha o Nate, que ele tinha 6. E o Isaac, que tinha 8. Acho muito Que fofo. saudade! Sim, pra mim foi incrível, porque eu sou filha única, então eu sempre quis ter irmão. Tipo assim, era o sonho da minha vida. E quando eu cheguei lá e eu vi que eu ia morar um ano numa casa com 3 irmãozinhos, eu falei, cara, é a realização, tipo, não podia ser mais perfeito do que isso, né?
Eu amo casa cheia e, tipo, eu acho que criança dá muita vida, né, pro lugar. E Com elas falam, certeza. elas te corrigem quando você fala errado. E elas É vão. assim Então, tipo mesmo. assim, é muito bom. Barulheira, nossa senhora. Casa agitada, casa com criança. E na França, como que foi? Como que era a sua host family, a formação familiar, né? Eram também franceses. Ah, eu acho importante falar que a gente falou aí de ser ou não como se fosse nativo, né? Aham. Principalmente, acho que no Canadá, né? Que o processo deles, assim, de migração é muito recente. Acontece Sim. muito de ter família, assim, de estrangeiros que já moram lá há muito tempo, ou que foram naturalizados, ou cujos Uhum. pais foram pra lá, daí eles já são natos, né? Sim. E acho que a única regra, né? Pelo menos no programa que eu fui, é que a língua falada seja, no caso do Canadá, né? O inglês, a língua falada na casa seja o inglês, no caso da França, que a língua falada seja o francês. Então pode ser É, o no meu alemão, tinha tudo bem, também. mas eles falam francês. E eu lembro que no meu da Nova Zelândia, a minha tia foi comigo, ela tinha a minha idade. E eles liberaram duas pessoas da mesma nacionalidade na casa. No Canadá, quando eu fui, eu lembro que não podia. Eu não podia, nem eles podiam falar português e nem ter nenhuma intercambista do Brasil comigo. Achei Então, eu importante acho, se forçar. eu acho isso muito legal, acho isso muito importante, de verdade. E me conta um pouco como que era a sua casa no Canadá. É, Vamos falar primeiro de Canadá, depois a gente passa para a França. tá bom. Bom, a casa era muito linda, assim. Eu morava eu sempre confundo, no basement, que é embaixo, assim. Então a gente chegava Aham, e eu tinha o meu quarto e o da outra intercambista. E isso foi muito bom, eu acho, que aí eu tinha um pouco de senso de meu lugar, meu quarto, meu andar, sim, entre várias sim. asas. Isso foi muito, Dona da isso foi casa. muito bom. E a casa era Aham. toda grande, tinha até hot tub, tinha uma banheira, assim, lá fora. Caramba, ai, é Isso que muito eu falo. top. Eu levei biquíni, né? Porque você pensa, eu vou pro Canadá no inverno, eu não vou levar biquíni. Mas Então, tem que sempre levar. leva, vai que na casa tem uma piscina. Cara, a minha casa no Canadá não tinha, mas chegou gente em casa. A minha casa no Canadá não tinha piscina quente, não tinha hot tub, mas eu lembro que um amigo meu, o Polo, ele falava até português, porque ele fez intercâmbio pro Brasil, e ele era mexicano. E a casa dele tinha. Então ia eu e Marina o tempo todo pra casa dele pra ir na Na piscina piscina. aquecida. Era muito legal, a gente invadia real, assim. A minha casa também era uma delícia lá, tipo assim, só que era no meio do nada. Minha casa era de 1 hora andando do último ponto de ônibus da cidade. Então, que era onde era a minha escola. Então, assim, para eu chegar na escola andando era 1 hora de caminhada. E eram umas fazendas, assim. Tinha urso na minha casa, já vi urso, tipo, de pertinho mesmo, ursão. Foi surreal, assim. Eu vi foi. Não sei, tipo, eu já vi animal, mas eu esqueci como é que fala. Mas não foi urso, não. Mas eu já vi esses animais meio de neve, assim, lá no Canadá. Até tirei foto. Aham. Parece que tá É num muito filme, né? legal, né? Mas a minha casa, ela era 5 minutos a pé da escola. Então você imagina Perfeito. que horas Não, que eu acordava. eu ia de ônibusinho, com aquele ônibus amarelo. Aí era tranquilo. Mas era só. Aí já aconteceu de eu perder o ônibus, aí eu tive que ir a pé. Ó, estão falando que ia fazer intercâmbio em janeiro, mas a biometria pro visto tá fechada e mudaram para setembro. Putz, vai ficar 2 anos. Ah, mas vai aproveitar muito, vai ficar 2 anos. Nem vai fazer diferença em Importante. janeiro ou em setembro. É bom. A vantagem de ir em setembro é que você ainda pega um pouquinho do verão, se você for no início. Eu fui no início de setembro e aí eu peguei um pouco. Eu fui até pra praia, tipo, de biquíni, tudo de. Fui tranquila, Pra assim, praia. pra curtir a praia. Vamos lá, agora o primeiro perrengue que nós duas tivemos em comum, a gente conversou um pouco sobre isso, que foi comida no Canadá, né? Como que foi pra você? Conta um pouco desse perrenguezinho aí. Bom, primeiro de tudo, só pra falar, assim, que eu confesso que eu era bem chata com comida, entendeu? Eu era seletiva. Então, não me achem muito fresca, tá? Eu tô aqui compartilhando o meu perrengue. Mas logo que eu cheguei, a minha host me perguntou se eu tinha alergia a alguma coisa. Eu falei que eu tinha alergia. E aí ela falou, que bom, hoje a gente vai fazer pizza. Eu pensei, pizza, o que pode dar errado, né? Todo mundo gosta de pizza. Delícia, Só que aí ela começou a pedir pra eu poder partir, como é que fala, pimentão. E aí foi colocando tanto de coisa dentro da pizza e eu tô assim, não, mas eu vou separando na hora. Aí depois colocou o queijo. Aí mexeu tudo, juntou tudo. Aí eu, o que eu vou fazer na hora pra despistar essa cenoura que vai ficar no prato, esse pepino? E aí acabou que eu fui comer.
E a pizza, no final das contas, era o menor dos meus problemas, porque depois ia ter dia de salada, só salada e legumes, ou de misturar as coisas, fazer sopa. Então, Aham, eu fui, é lógico, eu não ia fazer a despeita, né, do tipo, não gosto. Então, eu fui aham. comendo e meu Cara, paladar abriu muito. Eu voltei aqui pro isso Brasil. Hoje eu sou menos chata, tá? Eu como coisinhas verdes. foi pelo menos chato. Eu até Sim. falei, ó, tem gente falando, Rayana vai pra Vancouver ano que vem em julho. Arrasou. Você vai ficar quanto tempo? Você vai amar. Nossa, julho você pega verãozaço. Eu ainda quero Cara, voltar lá no verão. não, Quero é incrível, assim, é surreal. O que eu queria fazer, que eu não fiz, era fazer a Rocky Mountains no verão. Eu fui no inverno, que é aquele passeio das montanhas, que é a as foto trilhas. clássica, né? Eu queria Ah, eu queria ter fazer. feito. Ai, vale. Mas enfim, voltando da comida. Cara, eu passei um perrengue. Eu sou muito. Eu gosto até hoje de comer muita besteira. Tipo, comida gordurosa. Nossa, eu adoro. Nossa, adoro. Aí, quando eu fui fazer intercâmbio, todo mundo falava, né? Nossa, você engorda pra caramba, porque você come muita besteira, é só besteira, eles são zero saudáveis, né? Tem muito aquele estereótipo do americano também. Estereótipo não, né? Porque de fato eles têm um problema de obesidade nos Estados Unidos muito grande. Então tem esse estereótipo do americano. E as pessoas, eu não sei se aconteceu com você, mas meus amigos até hoje falam assim: ah, os americanos se referindo ao Canadá. Mistura tudo. Junta Não tudo, deixa de ser bota na boca verdade, né? Tá e ali. vai. Então eu tinha essa coisa na minha cabeça, né? E aí, quando eu cheguei no Canadá, a minha família era extremamente saudável. Tipo assim, bizarramente saudável. E eu odiava, tipo, qualquer coisa. E eu lembro que eu fui fazer uma trilha com eles no meu primeiro dia, né? No dia seguinte, assim, acordei e fui fazer uma trilha. E chegou no final da trilha, eu nem faço exercício, chegou no final, eu tava morrendo, era tipo 1 hora de trilha, eu já tava, tipo, morta. Aí a única coisa que tinha pra comer era cenoura crua, num saquinho. Aquelas baby carrots que eles Foi a comem de primeira várias foto que eu formas. mandei pra minha mãe. Eu comendo uma cenoura assim, ó, e comi com gosto, porque eu tava com tanta fome. E foi a mesma coisa com você, foi o menor dos meus problemas. Quem dera se eu tivesse comido só cenoura. Porque nossa, eu passei muito aperto. Eu lembro uma vez que tinha uma almôndega, que o molho, quando eu vi que era almôndega, ai, parou aqui por causa da bateria. Enfim, Ah, nunca tinha tido susto. carne na minha casa, né? E eu, na época, comia muita carne. Ninguém nem imaginava que depois eu ia virar vegetariano. Mas, enfim, na época eu comia muita carne, eu sentia muita falta. E aí, quando eles fizeram a almôndega, eu fui, tipo, com muita sede ao pote. Eu falei, caraca, almôndega! Enchi o prato. E lá você não pode desperdiçar, né? É muito feio, é muita falta de educação. Nossa, eu sentei. Quando eu botei a almôndega na boca, um molho. Eu juro, isso nunca aconteceu comigo na vida. Eu tapei a boca porque eu ia vomitar na mesa. Juro por Deus, juro por E o Deus. que que eles falaram? Não, aí eu fiz assim, disfarcei e fiquei na mesa. Todo mundo comeu, jantou, tirou o prato e eu, tipo, tentando misturar, tipo, a almôndega com arroz. Nossa, foi um Serve suco pra caos. ir virando pra ver se Mas empurra. também aconteceu a mesma coisa. Tanto que quando eu falo que eu passei fome no Canadá, ninguém acredita. Porque eu cheguei no Brasil, eu chorava. Eu abri a geladeira, eu chorava de olhando a comida, assim, eu juro por Deus. Porque você, assim, 3 meses, você sente um impacto muito grande. Mas quando você fica um ano, você Não, passa a sentir necessidade. eu É passava outra um pouquinho. Eu não sei se você sentiu isso, mas aqui no Brasil eu sinto que o normal é a gente comer de 3 em 3 horas, assim. Come, aí faz um lanchinho, é, almoça, outro lanchinho, janta, mais um lanchinho antes de dormir, dependendo. Lá eles era assim, café da manhã, almoço e jantar. E entre as refeições, almoço. o lanchinho que leva pra escola. O almoço nosso é o jantar deles. Pelo Eu menos na minha casa era almoçava pão assim. francês. Eu almoçava pão de forma. Todo dia. Não. Juro. Repetitivo, né? Mas aí eu ficava morrendo de fome. Eu lembro uma vez que eu fiz cookie para poder levar para a escola, era um contexto de Natal, um lanche coletivo. Aí a minha host fez, me entregou, a Ah, que gente. legal. E aí eu peguei metade, coloquei dentro da gaveta do meu quarto e eu falei: é isso aqui, ó, até o Natal eu já tenho comida. Porque eu passava Já tá fome garantido o estoque. e eu ia comer, as crianças ficavam assim: a Lorena come muito, a Lorena gosta de chocolate. E eu ficava assim: para de me dedurar, gente, eu não deduro vocês. Mas por isso que eu falo, Cara, criança
fala. Nossa, sério, assim, se eu for listar o maior perrengue que eu passei no meu intercâmbio, sem dúvida do intercâmbio inteiro foi comida. Pra mim, tipo, disparadamente, assim, foi comida. Eu No Canadá sofri. também pra mim foi. O resto foi ótimo. É a mesma É, coisa. Eu ia fazer trilha, eu ficava meio cansada porque o pessoal andava rápido, minha mãe era muito ativa. Não é problema, vamos pra frente. eu sou assim, total, de verdade. Ó, a Bruna falou que ela ia se dar bem em casa com salada. É, Bruna, você podia ficar no meu lugar lá, porque foi tenso. E eles compravam, assim, caixa de barrinha de cereal. E eu não como, eu tenho horror à barrinha de cereal. Eu olhava que me dava arrepio. Aí eu Meu gosto. irmão, eu não como. Meu irmão comia pepino na boca, tipo, igual maçã. Eu falava, cara, não é possível, essa criança tá com algum problema. É muito engraçado, sério. Foi assim, um perrengue, mas vale a pena. Eu acho que tudo compensa, assim, né? Eu saí melhor, assim, minha alimentação melhorou muito. Então eu nem Eu considero mais também. perrengue, eu considero uma evolução, assim. Uma evolução pessoal. É. Eu também acho. Agora, falando um pouco sobre o processo de troca de família. Muita gente pergunta isso quando fala de host family, né? Eu vejo que é uma insegurança muito grande das pessoas. Meu Deus, será que tem chance de eu pegar uma família perigosa? De eu pegar uma família que eu não vou me adaptar? Ou uma família que é grossa? Já vi um amigo meu, ele é gay, então ele tinha muito medo da família dele ser homofóbica. Então tem várias questões aí, né? O que você acha, assim, como que era o processo se eu quisesse trocar de família no caso do seu intercâmbio de 3 meses? Olha, eles fizeram assim uma triagem muito boa para poder tentar dar um bom match na família. Eu lembro de eu Com preencher certeza. assim, dossiê, diferentemente do que aconteceu na França, que foi um pouco mais tranquilo assim, de tipo, quais comidas você não abre mão? Aí eu coloquei tipo carne. Na época eu falei, tipo, ai, se eu Entendi. cair numa casa de vegetariana, eu tô ferrada, porque eu não comia Aham. salada. Acabou que deu na mesma, mas tudo bem. Então eles fizeram uma triagem Acabou muito que o boa. perrengue foi igual, que eles não comem. É. Aí eles fizeram uma triagem muito boa e eles falaram que algumas coisas não são causa pra você trocar de família, do tipo, eles não gostam de mim. Tá, eles não gostam de você, do tipo, eles não trocam palavras com você, é isso, porque se eles não conversam com você de fato, isso é um motivo pra poder trocar. Mas, eu acho eles chatos, já não é. Ou então, é muito longe da escola, igual você comentou. Isso também não é motivo pra trocar. Você sabe que tem ali, o Cara, importante é ter um ônibus, ter um jeito de aham. chegar. Sim, sim. Então, acho que foi mais nesse sentido, assim, de casos mais graves justificam troca, do tipo, Sim. a mãe é psicopata, os pais estão E sempre era brigando. pago pra trocar? Oi? A pessoa tinha que pagar pra trocar? Eu não sei. E eu não, nem pedi pra trocar, então eu É, não sei. não, o que eu percebi assim de diferença. Quando eu fui para Nova Zelândia, acabou que eu nem falei, mas eu fiquei na casa de uma chinesa com um irlandês. E aí tinha uma irmã japonesa, eu, outra brasileira e uma francesa. A casa era um bordel, né? Imagina. Mas tudo bem. Era uma loucura. Nossa, esse intercâmbio, assim, tudo de perrengue que você pode imaginar. Em todas as áreas de intercâmbio, eu passei nesse. Tipo, eu acho que Viva foi pra história. ver se eu queria mesmo. Tanto que a minha mãe falou, eu tenho certeza que quando você voltar desse intercâmbio, você não vai mais querer ficar um ano. Ela falava, eu tenho certeza, coitada. Eu voltei falando, eu vou agora que eu vou ver, agora que eu já passei todos os perrengues. E o que eu vejo muito de trocar de família lá era isso. A minha família era péssima. Com 2 semanas, eu fiquei 2 semanas, eu queria muito trocar. Eu fui conversar na agência para trocar e eu não falava inglês, não tinha ninguém que falava português, então imagina eu para explicar. E, enfim, acabou que pra gente trocar, acho que era mais de US$ 400. E eles iam demorar uma semana para achar uma família nova. Ou seja, a gente ia ficar 4 semanas. 2 já tinham ido. Eles iam demorar mais uma, eu ia pagar US$ 400 para ficar uma semana em outra família. Então não ia, tipo, segurei e foi tranquilo. Aí, para intercâmbio de um mês, eu acho que ainda dá para, dependendo da situação, dá para segurar. No intercâmbio de um ano ou 6 meses, né, que já é um tempo que você fica mais. O próprio de 3 meses, eu acho que se você não se adapta ali, eu acho que dependendo vale trocar. E no Canadá era muito fácil. Eu, pelo menos as minhas amigas que trocaram, assim, o processo era bem tranquilo. Você realmente tinha que dar motivo, né?
você tinha que explicar o que estava acontecendo, mas eles, como tem muitas famílias que aceitam intercambistas lá, eles eram super flexíveis, assim, tipo, aconteceu isso, 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 isso. Não dá para aguentar mais? Então tá bom. Então a gente vai procurar uma família. Em pouco tempo, assim, questão de uma semana também, você já mudava para outra família. Só que, Eu acho que o assim, intercâmbio mais curto, até eu pelo menos aconteceu isso comigo na França, de eu vou tentar resolver, vou tentar conversar, e acaba que, igual você falou, né? Tipo, passa uma semana, passa duas em você tentando resolver, e aí depois você fala, já tá no final, já foi. pelo menos eu já sei como é que funciona, já sei, já Exato, sei. exatamente. Eu acho também. E falando sobre a França, então, já que você comentou, quais foram as suas maiores dificuldades na França, no intercâmbio? Eu acho que o que mais me prejudicou foi eu ter criado muita expectativa. Porque eu vinha de uma host family ali no Canadá que eu tinha gostado muito, que assim, até hoje a gente conversa, obviamente não todos Legal. os dias. Então, quando eu vi a minha família lá da França, e eu vi que tinha uma menina da minha idade, que dançava balé, eu também danço balé, tocava piano, eu também toco piano, ela tinha o mesmo problema no joelho que eu. Eu falei, nossa, Caramba! a gente vai ter muito assunto, a gente vai virar, tipo, Melhores amigos. BFFs. E ela, tipo, nem tinha um pra mim, tipo assim, não me dava atenção, não quis. É direito dela. Só que eu tinha criado muita expectativa. E então isso foi uma coisa assim que. Aquela coisa que você fica meio decepcionado, né? Obviamente não só ela, né? A família como um todo. Não, Sim. eu acho que tem gente que participa do programa tantas vezes que já deve ter cansado, né? De perguntar, ai, de onde você é? Como que é o Brasil? Quais são as culturas típicas? Tá. Acho que eles já estavam meio acostumados, eu não era nenhuma novidade, assim, pra eles. Então teve primeiro essa quebra e também algumas coisas mais objetivas, assim, mas que é lógico que eu não cheguei lá na escola falando, a menina não gosta de mim, obviamente. Mas Sim, o sim. meu quarto, assim, o colchão, no primeiro dia eu tive problema com alergia também, porque eu sou muito alérgica, e tinha umas caveiras estranhas. Eu dormia no quarto do menino. Tinha umas caveiras, assim, estranhas no quarto e juntando poeira. Ai, que horror. E o aquecedor também não funcionava direito, eu passei muito frio Cara, lá. Então, foram probleminhas assim que o primeiro dia no café da manhã não teve café da manhã. Na verdade, ela serviu o café da manhã. Só que aqui no Brasil, eu no primeiro dia eu serviria tipo pão de queijo, porque eu sou mineira. Coloquei lógico. várias opções de fruta. Aham, Não, ela colocou tipo um pão, que eu não tinha nem reconhecido que era um pão, que era um pão diferente. E aham. só, ela esperava que eu adivinhasse onde estava o leite ou o que quer que fosse. E aí eu fiquei esperando o café e o café não aparecia, porque ele já estava lá. Aí eu cheguei na escola, eu acho que ela não me deu café. Entendi. Então, problemas assim. Então, eu acho que. Peraí, rapidinho. Só porque. Pronto. Senão meu pai me liga aqui no meio da live. Mas enfim, o que eu senti muito isso em host family, que eu acho que é importante a gente falar também, já que estamos falando da realidade. Quando eu fiquei na Nova Zelândia, eu também fiquei num quarto assim, que o negócio foi meio complicado. Meu quarto era no porão, era tipo, o banheiro era na garagem, tinha aranha pra caramba. Então, assim, o negócio era tenso. O meu quarto só tinha, era o único quarto da casa que tinha tranca pra fora. Tipo assim, a tranca do quarto. Eles podiam me trancar lá dentro e eu não podia trancar a porta, por exemplo. E tava no A minha porão irmã ainda. francesa. A minha irmã francesa colecionava faca. Então, tipo assim, era o cão, ninguém falava inglês na casa. Tipo, literalmente, assim, Eu não ninguém falava sabia. inglês. Então era muito caos nesse sentido. Mas eu acho que isso não me atrapalhou tanto no intercâmbio. Então eu acho. Meu ex-chefe acabou de entrar na live. Fofo. Aí, enfim, eu acho que tiveram algumas coisas que prejudicaram, assim, um pouco a experiência, mas eu não digo nem prejudicar. Eu acho que me ajudou a amadurecer muito as coisas, sabe? Porque eu também, igual você, tinha criado uma expectativa de que eu ia virar melhor amiga da minha família de lá e, tipo, não é muito assim que a banda toca, né? Eu acho que o Então, seu eu acho que jeito é bom a de. gente ter o pé no chão e melhor se surpreender do que se decepcionar, né? Sim, e eu acho que o seu jeito de curtir o intercâmbio vai depender disso também, porque é sorte, existe uma coisa ali que não é você que controla, né? É outra família, literalmente, eles que estão te recebendo, não é a sua Sim, família. Então, no meu intercâmbio do Canadá, foi muito em volta da família, né? Eu fazia os programas junto com eles, eles iam jantar, eles me levavam. Agora, no da França,
eu não era um membro da família, eu tava ali realmente alugando um quarto na casa deles. Então eu fiz muito mais Sim, programas, não sozinha, eu sozinha, mas com amigos, de sair e ter um pouco mais de liberdade até deles, por sim. causa de não ter esse vínculo. Eu acho também que você tem famílias que fazem por dinheiro. Eu já percebi isso também. Tem muitas situações, muitas famílias que fazem isso por dinheiro, porque, para quem não sabe, a gente está pagando para ficar na casa deles, que no caso o valor que a gente paga é simbólico de acordo com as nossas despesas. Só que assim, sempre acaba excedendo um pouco, né? Eu acho que a gente sempre paga mais do que a gente gasta. Pelo menos no Canadá eu tinha essa impressão. Sim, eu lembro que o primeiro dia, logo que eu cheguei, eles não me apresentaram a casa toda. E aí, eu achei que a casa tivesse 2 quartos. E como o quarto em que eu tava era decoração do menino e tinha uma beliche, eu falei, eu estou no quarto deles e eles estão todos no outro quarto. Tem 4 pessoas dormindo no outro Você quarto pra eu achou que estar era aqui. todo mundo no outro quarto? Mas na verdade eram 3 quartos, só que eu não tinha visto porque a porta tampava lá, enfim. Então, eles não me mostraram a casa. Eu dormi, assim, me sentindo muito mal, muito culpada, assim. Nossa, eles fazem isso por dinheiro, eles estão todos amontoados no mesmo quarto. E ela nesse quarto. Então, foi desesperador. Aí, no outro dia, na É hora que eu fui desesperador. sair, eu falei: essa porta tava aqui, esse quarto tava aqui. Ah, então tá tudo bem. Não, eu acho que na quarentena as pessoas puderam sentir como que é difícil você viver o tempo inteiro numa casa com outras pessoas, mesmo as pessoas da sua família, né? E assim, eu acho que quando você tá falando de host family, eu sinto pena de uma intercambista que pegou uma quarentena no intercâmbio, porque assim, eu ia ter um troço. Porque gente, você pode ser super parte da família. Você pode, poxa, ter uma relação muito legal. Mas é muito difícil a gente ter uma imagem de casa. E eu acho que também não é o objetivo. Entendeu? Eu acho que ali é para realmente você se esforçar para entender a cultura deles, é você se adaptar ao ambiente, né? Treinar essa adaptabilidade. Mas não é um lugar que você vai virar e vai olhar aquilo e vai falar assim, ai, nossa, entendeu? Tipo assim, é aqui que eu. Não sei, não sei. Eu acho que depois de um ano morando, quando eu voltei pra cá, eu tive esse choque, entendeu? Eu falei, meu Deus, mas minha casa é lá, minha casa é aqui. Eu tive um pouco isso, assim. Só que eu tenho noção, entendeu? Tipo assim, você nunca se sente 100% confortável como se fosse sua casa. Tipo, eu não podia sentar com a perna aberta no sofá. Você não sai com Eu qualquer roupa. não saio do banheiro de toalha, tipo, o que eu faço aqui. Então, tem algumas questões também, né? E como que você lidou com isso tudo? Assim, com toda essa questão na França, de você ter ficado no chão, dessa quebra de expectativa. Como que foi isso para você? Olha, a primeira semana eu fiquei pensando, será que eu troco? Será que eu peço pra trocar ou não? E tentei conversar com a host, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode falar. Conversar, né? Com a figura que tiver ali. No caso, Sim, na família, foi a mãe que se mostrou ali como responsável ali por mim. Então, conversei com ela sobre o problema da alergia, ela tentou resolver de algumas formas. Eu percebi, assim, um cuidado dela em resolver os problemas. Aí, na segunda semana, eu acho que eu ainda estava insistindo. Presa, né, a ideia que eu tinha, a expectativa que eu sim. tinha de intercâmbio. E aí, na segunda semana, que eu acho que eu virei essa chave do tipo, eles não estão nem aí pra mim, então eu também não tô nem aí pra eles. E eu acho que foi É, assim que eu lidei. acho Mais que tempo bem. fora de casa. Já que dentro de casa eu não me sentia muito à vontade, muito acolhida, muito bem-vinda, então eu parei de me preocupar em voltar pra casa pro jantar. Teve um dia que eu cheguei, eles estavam todos comendo McDonald's, e aí ela falou assim: seu prato tá ali. E aí era um macarrão com ovo cru. Muito estranho, muito estranho. E aí eu olhei assim, aí eu fechei e falei: você acredita que eu já comi? Pois é, eu não tô com fome, na volta eu como. Eu voltava às vezes de madrugada e comia de madrugada. Tirei os ovinhos, joguei no lixo, desculpa o desperdício, minha filha me chamava. Depois eu quero te mostrar a foto. Não, o pessoal tá me julgando aqui, Me mas sério, tá mostra, uma depois situação me mostra crítica. foto. E aí foi assim, eu parei de fazer questão de voltar pro jantar, porque às vezes você tá na rua e você fala, não, eu faço questão de jantar com a minha família. Não era o caso, aí eu parei de ligar também e fui curtir outras coisas. Então, eu acho que é sempre assim, tem E coisa que você tudo, adapta e tem coisa que você acostuma. eu acho também. A gente tem que flexibilizar muito, porque a gente está na casa de outra pessoa. Então, assim, na Nova Zelândia, eu lembro que ela, tipo, tinha uma mania que só podia comer um ovo por pessoa de café da manhã.
E a gente comia 2, 3 ovos, sei lá. E ela ficava brava com a gente, que a gente comia. Aí o que a gente fez? A gente foi comprar uma caixa de ovo. Entendeu? Tipo assim, Esse é o problema. a expressão da mulher, porque eu peguei 2 ovos. Não, eu comprei minha caixa de ovo, usei. Mas ela, assim, ela era muito complicada. Ela não deixava a gente usar a cozinha. Então, a gente não conseguia fazer comida, porque uma intercambista tinha explodido a cozinha dela uma vez. Imagina Ela isso. ficou traumatizada. Meu pai ligou. Tipo, meu pai ligou pra ela, ligou pra agência, falou: olha, eu assino que se elas estragarem qualquer coisa, eu pago. Porque, tipo, a gente não explode a cozinha, né? Meu pai não Aí assinava, não, porque ele sabe que eu sou péssima. teve um dia que ela deixou a gente. O Thales falando que eu como 4 ovos até ele comigo. Rai, pode deixar que no final eu vou dar a dica da roupa para levar no verão. Mas já te adianto que é bem parecida com a roupa daqui do Brasil, com um casaquinho. Mas enfim. Aí eu acho que. Aí quando a gente foi cozinhar, a primeira coisa que ela deixou a gente fazer foi um brigadeiro de micro-ondas. Aí eu falei assim, cara, eu nunca fiz, mas eu tô com muita vontade de comer brigadeiro, então eu vou fazer. Caralho, o brigadeiro explodiu no micro-ondas. Ele explodiu no micro-ondas dela. Ela surtou comigo. Ela pegou a Coitada. bandeja do negócio. Aí eu, não, pode deixar que eu vou lavar. Aí ela falou assim, não, você já fez o suficiente por hoje. Aí eu fiquei, Não, acho que tadinha. travou. Acho que Mas eu tô te travou. ouvindo. Eu Ah, tô... então vamos continuar. A gente vai continuando, daqui a pouco volta. Aí, acho que voltou. Aí, assim, eu acho que todas essas experiências, elas agregam muito pra gente, né? Você poder morar na casa de outras pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da sua, é uma experiência que, assim, só realmente um intercâmbio te proporciona. E tem vantagem de você entender de fato a cultura deles. Porque você está imerso ali, você está dentro da casa de uma pessoa. Então, assim, se eu não tivesse ali, eu acho que se eu tivesse num hotel ou se eu tivesse em algum outro lugar, eu não ia saber coisas, por exemplo, que eles jantam às 5 horas da tarde. Ou que eles não têm lixo no banheiro. São os detalhes que a gente só sabe quando de fato. Tô ouvindo, pode falar. E eu não tô ouvindo mais. Eu também. Oi? Fala pra eu ver se dá pra ouvir. Gente, acho que ela caiu a internet, mas daqui a pouco vai voltar. Eu tenho algumas perguntas que eu anotei aqui que vocês fizeram e eu vou começar a responder. Ó, ela vai entrar aqui já. E podem fazer mais perguntas aí, né? Tem uma caixinha aí, ou então no próprio chat, que a gente vai responder sobre host family. Foi? Voltou. Nossa, meu coração até parou. Mas sim, eu nunca saberia também. Que Tá eles dando jantam certo. super cedo, que não tem. O que você tá falando? Que não tem lixo no banheiro, que eu também passei vergonha por causa disso. E... Aham. Nossa, eu passei um agora, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram pra gente. Da outra vez que a gente abriu a caixinha de perguntas, eu anotei aqui. Então, vamos lá. Estão perguntando se você escolhe quais integrantes tem na família. Tipo, se tem irmão, se tem cachorro. Como que foi as suas experiências? Olha, eu acho que a questão aqui do cachorro talvez tenha como você falar, porque eu, por exemplo, tenho alergia, assim, de ficar muito próximo. Eu até tenho cachorro, mas ela não entra no meu quarto, outra história. Ah, Mas os integrantes da família, você, em geral, não pode escolher, não. Acho que no máximo tá. você pode falar o que você gostaria, mas você não pode montar a sua família, tipo, The Sims, não. Eu acho também. Eu coloquei no meu que eu queria muito uma família canadense e eu queria muito criança. Por eu ser uma filha única, eu queria muito uma família com criança. Eu Então, também coloquei. é uma dica que eu dou. É, eu botei, eu não gostava na época muito de gato. Hoje em dia tem um gato da minha prima aqui que é meu xodó, mas na época eu não gostava muito. Então eu coloquei na minha ficha que eu era alérgica a gato.
Então, assim, eu já sabia que em casa com gato eles não iam me colocar. Isso é uma ótima dica. Uma amiga minha, uma amiga próxima dela, ela ficou numa casa de. Ela ficou numa casa de família com 2 cachorros. Um dos cachorros morreu enquanto ela tava lá. Tipo assim, eles eram extremamente fedidos, extremamente mal cuidados. A gente até quis dar banho uma vez, mas ficou com medo. Ó, perguntaram aqui se eu sei se a agência pode deixar fazer um high school pelo nível de inglês. Gabi, eu sou muito contra uma agência fazer isso, mas eu sei que acontece. Eu fiz programa high school sem saber nada de inglês. Eu posso passar depois a agência que eu fiz para você. E assim, eu não acho certo nem fazer prova. Eu sei que eles fazem para nivelar, acho legal e tal, mas eu não sou muito a favor, não. Eu acho que se uma agência não deixar você ir por causa de um high school, procura outra, porque eu sei que tem várias que deixam, assim, que não é exigência. Só se for uma exigência da escola ou do lugar que você quer ir. Aí pode ser, né? Que no lugar eles só aceitem um nível determinado de inglês. Quando eu fui lá para o Canadá, eles fizeram uma prova e na época eu já tinha um nível assim de inglês e tinha uma aula à tarde. Você teria que ficar nessa aula à tarde para poder aprender mais e dar mais conta de acompanhar ou não. Então, acho que tem aí algumas possibilidades. Não, eu acho que assim, quando você chega lá, eles têm que fazer isso exatamente. Eu fazia aula de intercambista, eu fazia uma aula a mais e eu ficava lá lendo livro e aprendendo inglês, porque eu não sabia nada quando eu cheguei. E eu fiz até o final. Então, assim, eu adorava a aula, inclusive com o Mister Cowie. E, assim, era muito legal. E era uma aula só de intercambista, né? Aprendendo inglês, então ninguém falava, era um caos, mas era muito legal. E só que assim, isso é legal quando você já tá lá. Agora, você ser impedido de ir porque você não fala inglês, eu acho muito errado, porque você tá indo no intercâmbio para aprender. Então, assim, enfim, não é o foco aqui. Voltando à pergunta, a gente não pode escolher a família, mas fica essas dicas aí para vocês. Agora me perguntaram, e se a família for louca? Se a família for louca, você troca de família. Era o que eu faria. Também, eu ia. Ou você liga pra polícia, ou você liga pra gente. São as duas possibilidades. Eu acho também. Quanto tempo. E só uma coisa aqui sobre. Oi? Não, só que esses integrantes da família ia falar pra. A gente fica assim com uma família, tipo, pai, mãe, filhos. E existem várias possibilidades aí de famílias que você pode ser uma avó aposentada, pode ser um casal homoafetivo, pode ser um casal sem filhos, pode ser um. Existem várias possibilidades. Não é porque coincidiu aqui de eu e você essa experiência que necessariamente seja assim. Então, pensar que claramente vai ter criança ou adolescente da sua. Pode ser uma velhinha e vocês vão ficar muito amigas porque vocês vão fazer várias possibilidades. É verdade. Isso é válido também. Eu acho que não vale julgar antes de ir também. Quando você chegar lá, sente. Porque eu tenho uma amiga que ficou numa casa que ela era ela e uma velhinha. E ela amou. Tipo assim, ela se dava super bem com a velhinha. Quanto tempo antes você soube da sua host family? No meu intercâmbio para Nova Zelândia, eu soube uma semana antes da minha host family. E no meu do Canadá, eu soube bastante tempo antes. Eu acho que eu soube uns 4 meses antes, 3 meses antes. Eu acho que a gente fica na ansiedade, né? Porque a gente quer. A gente fica na ansiedade, porque a gente quer saber para onde que a gente vai, né? E eles demoram mesmo a liberar, porque como é uma família, não é um hotel, pode acontecer alguma coisa com a família e não poderem, decidiram, sei lá, viajar de última hora, não sei. Então eles também acho que recebi com acho que 2 semanas de antecedência na França e um mês no Canadá. Sim. Ai, é uma delícia, gente. Não sei se deu pra ouvir, tô sentindo que não. Eu acho que essa é a Mas maior tudo bem, pode continuar. Eu passava mal,
assim, pensando, meu Deus, como vai ser minha família? Como que vão ser as coisas? Quando eu recebia da Nova Zelândia, eu falei, Jesus, socorro! Mas foi legal também, tiveram várias coisas boas, eles não eram pessoas de todo ruim. Então, assim, perguntaram aqui também se você tinha vergonha de usar as coisas da casa. Eu, principalmente na França, eu tinha vergonha de abrir a geladeira, eu tinha vergonha de usar as coisas porque eles não deixaram aberto, igual, para poder lavar as minhas roupas, eles falavam, não, eu prefiro que você deixe num saco que eu lave para você. Então eu realmente ficava mais restrita ali no quarto. No Canadá eu só tinha vergonha das crianças que zoavam o tanto que eu comia. Mas fora isso eu ficava à vontade para poder usar as coisas em casa. Amém. Cara, eu. Quando. Peraí, me perdi na pergunta. Se eu tinha vergonha. Então, no Canadá não, porque eu acho que eles foram super abertos comigo e era tipo, pega aí mesmo, dane-se. Então eu pegava tudo. Eles davam muita liberdade, mas eu me sentia muito mais confortável para sair fuçicando as coisas de madrugada. Tipo assim, eles dormiam muito cedo. Então, 10 horas da noite eu ia lá fazer a festa na cozinha. E eu tinha vergonha também de fazer exercício, alguma coisa assim, alguém chegar, sabe? Fazer, tipo, alguma coisa na. Eu lembro que uma vez eu inventei de malhar no tapete, assim, e aí eu fiquei morrendo de medo de alguém chegar, tipo assim, eu não ficava muito confortável imaginando, porque, enfim, a minha família da Nova Zelândia, eu já, tipo, não era nem que eu tinha vergonha, mas eles não permitiam nada. Tipo, a gente não podia usar o banheiro do andar de cima, a gente só podia usar o da garagem. A gente não podia, tipo, sei lá, levantar da mesa, a gente não podia, tipo, tinha uma série de restrições de coisas que a gente não podia fazer. Mas eu acho que não entra como uma vergonha, assim. Eu acho que no início você fica mais tímida, mas depois, tipo, dependendo da liberdade que a família te dá, você vai pegando as coisas, vai. Mas nunca 100%. Eu nunca abri a geladeira, tipo assim, vamos ver aqui. Você não vai reclamar do canal que tá na TV e falar, eu quero mudar de canal. Você sabe que você não tá ali de Sim, pé de igualdade. Estão falando, perguntaram também, mandaram uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Vocês sentiram dificuldade com as pessoas da Host Family quanto ao inglês? Então. Pode falar primeiro, que eu acho que você deve ter mais. Eu não falava inglês, eu não falava nada. Então, no primeiro intercâmbio que eu fiz para Nova Zelândia, tipo assim, eu praticamente não me comuniquei muito bem com eles, sabe? Foi uma coisa meio no gesto, eu não entendia nada que ela falava. Então, foi meio caos. Mas assim, tudo dentro do normal. Já com a minha família do Canadá, eu fui aprendendo inglês junto com eles, né? Então, no início eu não falava nada, no final eu já falava tudo. Mas assim, eu achei que com eles eu fui me dando melhor, sabe? Então, o que eu não sabia falar, eu olhava no Google Tradutor. Eu tive que ir pro hospital lá, né? Pra emergência. Então, tipo, pra explicar o que eu tinha, tipo, eu não falava inglês, eu botei no Google Tradutor e eu ia me virando assim, fazia gesto. Como você fica muito tempo, muita coisa acontece. Então, tipo, eu perdi minha bisavó, eu tava no intercâmbio. Então, eu fui chorando, tipo assim, falar o que tava acontecendo, sabe? Mas assim, eu acho que você vai, porque eu não queria ir na aula no dia seguinte. É justo. Mas enfim, aí, tipo, pra você comunicar, eu acho que era mais ou menos assim. Mas depende muito da liberdade que você tem e do seu esforço. Porque se você for andar só com brasileiros, se você quiser ficar falando só português e não der bola pra família, azar do seu, sabe? Mas eu tentava falar com eles, me esforçava, pedia pra eles me corrigirem. Acho que era assim. Com a família, às vezes, é lógico, eu não sabia falar alguma palavra, às vezes, sei lá, cabide, eu acho que eu aprendi a falar lá, e ela falou, pega o cabide, eu fiquei assim, não sei o que é isso. Essas coisas acontecem, né? Mas eu acho que, assim, de não saber mesmo o que falar, não aconteceu porque eu já tinha algum nível. O que rolou foi que, obviamente, eu tenho um sotaque, né? Ah! A gente tem sotaque. E às vezes o meu host ficava zoando o meu Brazilian English. Então, o meu inglês brasileiro. E no início isso me incomodava muito. Assim, eu comecei a evitar falar algumas palavras que eu sabia que eram mais difíceis, assim, tipo. Mentira!
tipo espelho, mirror. Eu acho difícil. E aí, depois eu parei pra pensar, tipo, gente, eu tô aqui, eu falo, na época eu já tava aprendendo francês, eu tô aqui, vai, 3 línguas, ele fala uma língua e tá zoando meu sotaque. Isso aqui É, não eu tá só que certo, não. Tem que me né? orgulhar. Pois é, Tá mas certo. foi uma coisa que mais no inicinho, assim, me atrapalhou. Eu acho também. Eu acho que Beijo, isso, Bu. eu já fui zoada também, mas eu levava muito na esportiva. E tem palavras que até hoje eu tenho dificuldade de falar por causa do meu sotaque. Eu não sei se porque é carioca e, tipo, a gente não usa o R, né? Então tem umas palavras, tipo, girl, tipo, que eu falo muito errado, tipo, word. Tipo, a minha forma de falar, tipo, eu não consigo falar mesmo, assim. É, mas tranquilo. E perguntaram aqui também se hoje, depois dos intercâmbios, a gente fala um pouco de inglês. Eu, depois do primeiro, eu não sabia falar, não continuei sem saber falar nada. Mas foi por erro meu, assim. Eu poderia ter me esforçado muito no meu primeiro intercâmbio, foi o que eu levei de lição pro segundo. Então, quando eu fiquei um ano, tipo, não tem nem como. É muito difícil você não aprender. Assim, você aprende, né? E aí vai. Hoje em dia meu nível de inglês já é considerado, eu já considero avançado. Eu desliguei a luz que eu vou botar pra carregar. Lógico. Melhorei muito. Você tá me escutando? Tá me escutando? Tô, agora eu tô. Pode falar, tô ouvindo. Tô Quando eu ouvindo. voltei do intercâmbio do Canadá, eu senti que eu senti que muito a minha pronúncia. Algumas coisas que eu tinha dificuldade de falar, e aí acabava cometendo gafe, sabe? O tradicional, tipo, beach, que é tipo praia, e beach, que é Aham. tipo feia. Sim, sim. Aí, as coisas assim de pronúncia, eu senti que melhorou. E também de confiança. Embora eu tenha tido esse problema com o sotaque, de falar, nossa, eu consegui viver em outra língua. E eu Sim. conversava muito com os meus hosts. Isso é uma dica, assim, eu acho que entra até na categoria host family e junto com aprender outro idioma, eu ficava muito na sala, nas áreas comuns, porque daí sempre tinha alguém ali para poder conversar, eles eram muito abertos nesse sentido. Porque se Com você ficar certeza. dentro do seu quarto, dificilmente eles vão entrar para poder puxar um assunto. Mas se você estiver na sala Sim, lendo um livro, sim. é mais provável. É verdade. Eu fazia muito isso. Eu assistia desenho com meus irmãos. Então, tipo, tinha coisas que eu aprendia no desenho. Porque eu já fazia isso antes de ir. Foi até uma dica que eu dei pra quem tá aprendendo. Eu assistia Peppa Pig em inglês pra aprender. E, tipo, eu não tenho vergonha Nossa, de falar, Peppa não. Pig? Eu acho que Não. eu acho que é parte do processo, assim, tipo, se você não sabe nada e você tá muito inseguro e você não quer pagar um curso de inglês ou alguma coisa assim, eu acho que é uma ótima forma de você aprender vocabulário. Porque ela tá ensinando para quem não fala, que são as crianças. Então, tipo, você Se eu aprende a pensar, forma. foi assim que a gente aprendeu. Exato. Se você vê crianças que falam duas línguas, inglês e português, elas sabem normalmente mais a língua que elas escutam no desenho do que a língua que falam com elas. Se não for a mesma. Isso aí eu Então, nunca esse reparei. bem Vou observar. observe. Aí perguntaram aqui da última vez, né, na caixinha, só pra gente finalizar aqui. Perguntaram se foi uma experiência positiva e se a gente optaria de novo ou não. Quem fala primeiro? Eu falo primeiro? É, Pode falar, pode falar. eu acho que foi positiva, muito positiva. A do Canadá, assim, maravilhosa. Os pequenos problemas pontuais que talvez se eu forçar a barra eu consigo pensar, tipo a questão da comida, um probleminha Sim, ali, sim. foi nada, eu amei. Na França, eu não diria que foi positiva no sentido assim, mas não foi negativa, entendeu? Sim, Eu sim. faria de novo, mas não foi a melhor família do mundo. Eu acho que essa família da França serve para mostrar, assim, eu acho que foi uma família típica do que é o contrato. Ali, é um Sim, quarto, não é uma reunião muito pessoal, você alugando um quarto numa família, não é você ser parte de uma família. sim. Então, eu acho que foi muito o normal aí, o E nulo. Não foi você, positivo, você foi o iria, esperado. se você fosse fazer um intercâmbio agora, espero muito que você faça muitos ainda.
Se você for fazer, você acha que você optaria por host family ou você acha que seria por uma outra opção agora para ter uma experiência diferente? Eu tenho vontade de ter uma experiência diferente, mas host family continua sendo, no meu ponto de vista, um melhor custo-benefício. Porque às vezes vem até refeição, obviamente você paga, né? Mas assim, no preço já vem uma refeição que se você comesse fora ficaria mais caro. Acaba que vale a pena o custo-benefício. Eu prefiro fazer, sei lá, mais intercâmbios em host family do que fazer menos num apartamento só pra mim. Entende? Eu É um concordo. pouco de como eu vejo. Eu E acho você? que eu escolheria host family. Não, primeiro, né, eu vou responder a pergunta. Foram experiências super positivas para o meu crescimento pessoal. Então, mesmo que a Nova Zelândia passei perrengue pra caramba com o host family, foi uma experiência que me agregou muito e é uma imersão cultural muito grande. Então, assim, quando que eu ia ter a oportunidade de literalmente viver na casa de uma chinesa, de um irlandês, na Nova Zelândia? Tipo assim, foi uma experiência surreal. Então, isso acho que foram coisas que me agregaram muito. No Canadá, a mesma coisa. Tipo, eu acho que quando você tá em host family, você entra de fato dentro da cultura da pessoa. Isso pra mim é a maior vantagem. Porém, eu tenho muita vontade de viver experiências muito diferentes agora. Então, assim, eu acho que eu tô num momento que eu tô, né, planejando aí um intercâmbio voluntário, que aí você fica muito mais em hostel, ou talvez você até possa ficar em host family também, é legal também, mas você fica muito mais a trabalho, né? Você troca a alimentação e a acomodação por trabalho. Mas, então é isso, assim, eu acho que eu queria viver mais agora algumas experiências diferentes, talvez pegar uma residência estudantil com tipo 500 pessoas, uma de cada lugar, sabe? Eu acho que era uma experiência que eu ia gostar de ter. Mas eu super recomendo host family. Se eu puder ficar em host family, nem que seja uma semana do intercâmbio, eu acho que vale pela imersão cultural. E Esse ponto da imersão é muito relevante porque, igual você falou, você fica dentro da casa. Eu tô sentindo que eu falei só os pontos mais ou menos negativos, né? Mas pensa que você vai ter contato com a comida. Eles fazem a comida ali típica deles, que eles costumam comer. E na França, a gente pensa, França, croissant. Não, não é isso que o francês come todo dia. Então, é a chance de você aprender o que que passa na televisão. Na França tem umas propagandas engraçadas. Quando que eu ia descobrir isso se não fosse ali naquela situação? Na França não tem, sei lá, entrada de serviço, o banheiro é diferente. Eu acho que essas questões até da arquitetura, do jeito como a casa se organiza, sim, é a chance de você aprender tudo isso que num hotel, num hostel, que é uma coisa mais universal, mais padronizada, talvez você não tenha. Então, é a chance, sim, de você ver como que eles falam, como que eles comem. É tipo Globo Repórter, né? Como dorme. Como? Eu acho que é muito isso. Até uma coisa que me surpreendeu muito no Canadá é o horário de trabalho. Eu acho que eles trabalham muito menos do que. Não muito menos do que a gente. A jornada de trabalho é muito mais curta do que a nossa. Então eu lembro que meu pai, 4h30 da tarde, ele estava em casa. Simples assim. É porque já estava escuro também. 4h30 da tarde. Já tava escuro. Quando era invernão, já tava escuro. Mas quando era verão, às 9 horas tava claro ainda. Tava escurecendo. Porque eu tô trabalhando. Gente, muito louco. Então, assim, isso foram algumas coisas também que eu fui percebendo, assim, que foi muito legal. Eu falei isso num vídeo que eu conto sobre arrependimentos no meu pergunta, acho que é perguntas polêmicas, e eu falo que eu tive um arrependimento no meu intercâmbio, que não é um arrependimento, mas é uma coisa que eu faria diferente, que era passar mais tempo com a minha família de lá. Então, chegou num momento, tipo, nos meus últimos 3 meses, principalmente, que eu surtei. Eu, tipo, saía todo dia. Eu voltava muito tarde. Eu saía cedo pra aula e voltava muito tarde. Então, tipo assim, eu nem... Sabe, por um tempo eu fiquei muito ausente em algumas áreas que eu acho que eu poderia ter ficado mais com eles. Mas, assim, é uma coisa que eu fico de dica pra vocês, sabe? Pra priorizar também a host family, não só o lugar e tá só passeando. Eu equilibrei as duas coisas, mas eu ainda acho que eu poderia ter feito. A gente sempre acha, né, que poderia fazer uma coisa diferente. Sim. Acho que dá tempo pra tudo, né? Dormir, a gente dorme no Brasil. Tô brincando. Mas assim. Estamos respirando em dólar. A minha mãe falava isso. Aproveita que você tá respirando em dólar. Exato. E eu acho que
essas dicas, assim, de se mostrar muito disponível para a host family, ficar nas áreas comuns, aceitar todos os convites, né? A gente vai ali na esquina, quer ir? Quero, já pega o casaco, já vai. A gente vai caminhar, vou. Mostrar que você tá envolvida, que você quer também ter esse momento, assim, com eles. É claro que vai depender deles também, né? Como toda relação. Com certeza. E para poder aproveitar. Dá tempo de aproveitar tudo. Eu acho também. Ó, a Rai botou, falou parabéns, meninas, live muito boa e sanaram todas as nossas dúvidas. Uhul! Missão Fico muito feliz. cumprida aí. Eu vou deixar a live salva. Vi que perguntaram, a Aninha pediu para eu deixar salva. Eu vou deixar salva. É só vocês olharem na aba de GTV. Lori, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu amei, quero muito marcar. A gente tem tanto assunto para falar que uma live fica pouco. Então, eu quero muito te convidar aqui pra gente falar de outros assuntos. Fico muito feliz se você quiser me convidar um dia pra ir no seu perfil também, pra gente falar de outra coisa. É um prazer te receber. Vou amar. Vai ser um enorme prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Muito É um obrigada, assunto que a gente ama, né? A gente ama. O olhinho brilha. Tá bom. Um beijo, beijo, gente. Tchau. Tchau, até mais.